Vamos preparar para andar? Não parecia que falar de Páscoa era preparar para andar, mas é o significado da caminhada, né? Sim, sim. Então era preparar para andar sim. Agora a gente já tá preparando para andar de uma maneira muito prática. Que é andar para onde? Sim, é a Em terra. que direção, né? É a terra, mas Sim. qual é o caminho? Não tem placa no deserto. Ah, você já tá indo pra nuvem? Não, fogo? mas o que sobrou aqui ainda, Caio? Pô, sobrou o fato de que esses caras, aquele grupo que ficou contaminado, ficou impuro, não celebrou. No primeiro mês. O primeiro case, né? Eles dão uma segunda chance pra eles. Mas e aí, tipo, tá, esses caras estão lá, a data é o 14º dia do primeiro mês. Certo. Mas esses caras, aconteceu uma fatalidade, não estava no controle deles isso, e eles não podem celebrar. Então eles, assim, logicamente eles teriam duas opções. Não celebra, porque eles estão impuros, só que aí, se eles não celebram, eles estão... Tá tudo bem, ninguém vai brigar com vocês, não celebraram, mas segue. Mas você tá fora da família de Deus. Você se tirou da família de Deus por não celebrar. E lembrando que eles são pessoas que trouxeram essa coisa. Por que eles não querem, participou? eles querem. Ou você celebra impuro, aí é pior ainda, né? Que aí você traz uma consequência para todo mundo, né? A celebração se torna complicada. Então eles trazem essa pergunta: o que a gente faz? Aí Moisés percebe o problema e fala: beleza, vou conversar com Deus e ver o que Deus fala. Aí Deus vira e fala: beleza, eles podem celebrar no segundo mês, 14º dia do segundo mês. Assim fácil, né? Muito fácil, não parece fácil, cara? Mas olha só que interessante. Uma lei de Deus foi trocada ou foi revisada de acordo com a necessidade de um grupo específico de pessoas. Mas era Moisés. Então, aí que tá a coisa. Será que é só por causa de Moisés? Ou Moisés tá trazendo um princípio? A ideia é a seguinte, a ideia é... a gente tem primeiro essa revisão. Eu gosto de falar sobre negociação. Certo. A gente tem o costume de pensar: aquilo que é de Deus não muda. A lei é de Deus, a lei não muda. Puxa, se não mudar, a forma como nós vivemos a lei hoje não vai ser igual. Porque se não muda e o nosso contexto inteiro mudou e a gente está tentando fazer as mesmas coisas que ele, é porque a gente está fazendo outras coisas, né? Então, você tem assim... Um exemplo disso hoje é a lei de direito autoral. Que é um mistério. Tipo, teoricamente, se você dá um retweet, é direito autoral. É mesmo? Só assim, porque era a lei de direito autoral que foi feito quando era disco. Então. Então, as coisas a lei mudam. De direito autoral... Se as circunstâncias mudam e a gente tenta aplicar a mesma lei em circunstâncias diferentes, é outra coisa. Você não tá fazendo a mesma coisa. Tipo, se eu falo a mesma coisa numa situação diferente, eu não tô falando a mesma coisa, eu tô falando outra coisa. Mas assim, qual que é a questão que eu acho que é bem, bem interessante? Assim, você tá... Em primeiro lugar, você já está negociando a aplicação da lei. A lei está sendo revisada e negociada a partir das necessidades de uma situação que não foi prevista na lei antes. E isso é muito importante em números, porque vai ter várias situações diferentes. Porque o povo está numa caminhada e eles vão chegar numa terra. Então vai ser uma situação diferente, um contexto diferente. Como que a gente vai lidar com isso? Então, o que a gente está aprendendo aqui é que a lei está lá para nos ensinar. A lei está lá para trazer sabedoria. Então, qual que é a importância? Você entender a lógica, a função e o propósito dessa lei e tentar, se tem situações em que a aplicação rígida da lei não faz sentido nessa nova situação, você vai fazer as modificações e as negociações necessárias para que isso aconteça. E aí no nosso texto a gente tem um critério importantíssimo. Porque então, a gente não tem Moisés. Então quer dizer que a gente pode, é um vale tudo? A gente pode, a situação mudou, vamos inventar as nossas próprias leis divinas aqui? O critério que a gente tem nesse texto, que eu acho que é extremamente importante, é: você tem um grupo de pessoas que seria prejudicada pela aplicação rígida da lei, por algo que não é culpa delas, por uma mudança de uma situação que não foi prevista na lei. Você tem um grupo que seria prejudicado, então a gente tem que adequar a lei para funcionar para esse grupo. Senão a lei está sendo... O propósito da lei não vai ser alcançado se a gente não mudar. Isso é importante. Aí a gente pode pensar... Para que o propósito da lei seja alcançado. Exatamente. Qual
qual é a lógica, qual é a função e qual é o propósito da lei? Se você responder essas perguntas, você pode pegar essa lei e negociar, revisar de acordo com situações diferentes que ela não previu. Então, esse é o processo de aprendizado com a lei. Não é aprender a lei, essa é a letra que mata, né? Para esses caras, a aplicação da lei, da letra da lei, seria a morte, porque eles estariam fora do povo de Deus. A aplicação rígida da lei divina que não muda, é morte para muitas pessoas. Então a gente tem que aprender a negociar com essa lei, aprendendo qual é a lógica, a função e o propósito dela, para que ela de fato se cumpra, mesmo que ela seja revisada. E aí entra uma questão, não é só uma mudança de tempo. Olha aí que entra toda aquela questão de o primeiro mês e o segundo mês e a viagem no tempo que a gente tem em números. Se a lei fosse aplicada rigidamente, a marcha começaria no fim da primeira celebração, ou seja, no 15º dia do primeiro mês. Mas a marcha começa no fim do segundo mês, depois que esses caras podem celebrar a Páscoa. Lá no 10:11 fala que é no 20º dia eles começaram a marchar. Quando esse grupo que não pôde celebrar a Páscoa do primeiro mês celebra no segundo, agora eu posso marchar. Agora, olha que legal que é isso aqui. Deus não só mudou a lei, Deus se adaptou à necessidade desse grupo. Porque a gente vai ver logo depois que a marcha segue o movimento de Deus. Aquilo que você falou, a nuvem GPS. Deus se mexeu, o povo vai atrás. Deus esperou um mês para que esses caras celebrassem a Páscoa e aí ele pudesse se movimentar. Atrasa a movimentação, certo? Atrasa a movimentação, e é isso que é tão legal de números, dessa volta no tempo de números. E aí, a necessidade desses caras para poder celebrar a Páscoa é essa ponte da viagem no tempo que acontece em números. Senão, eles já teriam ido marchar no primeiro mês. E Deus, aí que tá a coisa legal. A gente pode usar a imagem da família. Se eu vou caminhar sozinho, eu vou num passo. Se eu tô com a Ruth e o Mikael, a Dorothy, a bolsa, o skate, a sacola com água, com bolacha, biscoito, eu sigo outro passo. E Deus está falando, o critério de... A lógica, a função e o propósito da lei segue um critério, que é se adaptar às necessidades daqueles que estão em maior necessidade, dos mais vulneráveis. Esses caras estavam dentro de uma tenda e morreu alguém lá dentro da família. Então Deus vai adaptar o passo dele de acordo com esses caras. Da mesma forma que um pai, quando está caminhando com a sua família, vai adequar o seu passo de acordo com o seu membro menorzinho. Né? Aqui os caras, a gente está falando de caras que estavam impuros, mas a gente pode pensar criança, pessoas deficientes, pessoas com problema de saúde. E Deus, olha que loucura, Deus vai seguir o ritmo desses caras. E aí que tá, a gente vai ver agora da nuvem que Israel vai seguir o movimento de Deus. Por um lado você tem isso, por outro lado o movimento de Deus vai sendo sensível à necessidade do povo. Então Israel também tem que ser sensível à necessidade dos seus próprios membros. Se ele vai seguir a Deus, ele também tem que ser sensível à necessidade dos seus próprios membros. Uau.